Olá pessoal, hoje a gente vai corrigir os exercícios de revisão, porque depois vocês vão fazer uma provinha, uma avaliação sobre esse conteúdo, né? Então vamos lá. A primeira dizia assim: os átomos são formados fundamentalmente por quem? Pelos prótons, né? Nêutrons e quem mais, né? E pelos elétrons. A número 2 diz assim que a carga elétrica negativa e a carga elétrica positiva são características pertencentes respectivamente a quem? Aos elétrons e aos prótons, né? Mas só que assim, ó, os elétrons possuem carga negativa. E os prótons possuem carga elétrica positiva, certo? Tranquilo, né? Então, vamos lá para a terceira. A primeira visão científica do átomo foi através, assim, de qual modelo, né? Então, a primeira foi pelo modelo de Dalton, né? Em 1808. Então, foi ele que teve a primeira visão científica, né? Então, aqui, pelo modelo de Dalton, em 1808, né? Ele foi o primeiro a elaborar, né? Uma teoria, um modelo. 4. Um átomo X, né? Isolado apresenta 12 elétrons e 12 nêutrons. Qual é o número atômico e o número de massa desse elemento? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? O X, que é um elemento, né? Então, a gente precisa saber o número atômico e o número de massa. O número de massa é A. E o número atômico é C. Aqui ele não diz que tipo de átomo é. Então, a gente interpreta como sendo um átomo neutro. E o que acontece em um átomo neutro? Um átomo neutro, o Z, que é o número atômico, é igual ao número de prótons e ele é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho 12 elétrons, então logo o meu Z, né? O meu Z vai ser igual a 12, certo? E a massa? A massa eu tenho que usar a fórmula. Então, esse aqui é o número atômico. E a massa, como é que eu calculo? E a massa, como é que eu calculo a massa? A massa eu tenho que calcular por meio da fórmula, né? A é a massa
que eu quero achar. Z, que é o número atômico que eu já tenho, que eu já achei, é o 12. Mais o N, que são os nêutrons, né? Que é 12. Então, a minha massa é igual a 24. Como que ficaria o símbolo, né? Desse elemento X? Como que ficariam o número atômico e o número de massa? Então, o número atômico, ele vem sempre embaixo, o número de massa vem em cima. Correto? Vamos lá, para número 5. Número 5 diz assim: quais dos elementos, né? Alumínio, magnésio, sódio, neônio, flúor, oxigênio, nitrogênio, representam um átomo neutro. Então, vamos lá. Quando eu tenho aqui uma carga positiva ou uma carga negativa, eu já não tenho um átomo neutro. Eu tenho um íon. Então, o único que não tem carga positiva ou carga negativa é esse aqui. Então, somente ele, né, é um elemento, um átomo neutro. Número 6, o elemento de número atômico 20 e massa 42. A massa pode estar desse lado aqui, mas ela vai estar em cima. É isótopo do elemento B, que tem 20 nêutrons. O elemento B é isóbaro do C. Sabendo que C tem 18 prótons, determina. Então, se eu tenho A, e o que ele é? Ele é isótopo do elemento B. Isótopo é o mesmo número de prótons. O mesmo número de prótons é o mesmo número atômico, né? Então, o mesmo número atômico é 20. E o C, o que ele me diz, o C? E que mais? Que o B ainda tem mais 20 nêutrons, né? Então, como é que eu faço para achar a massa, né? Então, vai ser aqui, né? Ó, o B. Vamos achar a massa. A igual a Z mais N. A igual a 20 mais 20, que dá 40. Então, ele tem 40. E o C, o que ele me diz? Que o elemento B, ele é isóbaro de C. Isóbaro, que eu tenho A, então, ele tem a mesma massa de C. Então, a mesma massa. Sabendo que ele tem 18 prótons, né? Vamos lá. O número atômico é igual ao número de prótons. Então, ele tem 18. Vamos determinar o número atômico dos 3 elementos. Então, do A é 20, do B é 20 e do C é 18, certo? Muito fácil, né? E o número de massa e o número de nêutrons dos 3 elementos. Então, do elemento a gente sabe, né, que a massa de o A representa a massa, né? A massa de A
é 42. O número de nêutrons é só eu diminuir, né? O número de massa pelo número de atômico, né? Então, aqui eu vou ter 42 menos 20, vai ser 22. O B, o meu A é igual a 40. O N é 40 menos 20, que é igual a 22. 20, quer dizer. Desculpa aí. O C é igual a, que também é 40, e N igual a 40 menos 18, que vai ser igual a 22. Fácil, simples, né? Vamos para C. Letra C. Letra C, o átomo isótopo de C. Isótopo tem o mesmo número de prótons, né? Então, qual que é o isótopo de C? Vamos ver. O isótopo de C, se ele tem o mesmo número de prótons, ele não... Assim, nós temos A, 20, 42. B, 20 e 40. E C, 40 e 18. Então, o átomo que é isótopo de... Isótopo é no mesmo número de prótons. Lembra que Z é igual a P. Então, aqui, ó, nós temos os 3 números de prótons. Correto? E o que acontece? Eu tenho algum isótopo de C? Alguém tem o mesmo número de prótons de C? Não, então nesse caso não tem, né? Não tem isótopo. Certo? 7. Indique o número máximo, né? Indique o número máximo de quê? De elétrons que podem ocupar os seguintes subníveis, S, P, D e F. E é possível que um átomo tenha um número menor de elétrons que esse em algum subnível? Por quê? Então, a gente sabe que no S, vai ser no máximo 2. No P, no máximo 6, né? No D, 10 e no F, 14. Então, o que ele pergunta aqui depois? Se é possível que tenha menor. Sim, é possível. Por quê? Porque o número que está aqui, ele é o número máximo que pode ter. Então, quer dizer que ele pode ter menos. Pois esses que estamos representando, né? São os números máximos, podendo haver menos. Correto? 8. Explique onde se encontram os elétrons que possuem o seguinte número quântico: N4, L2,
M mais 1 e S menos 1/2. Então, o N4, que é o meu número principal, ele vai dizer que está no nível, né? 4, lá da camada. É K, L, M, N, vai estar no N, né? Vai dizer que ele tá, o L2 vai dizer que ele está num subnível D. Porque começa 0, 1, 2 e 3. Então, 0 é o S, 1 é o P, o D é o 2. No orbital, ele vai ter um elétron, né? E o que mais? Ele me diz que o S, o M é o orbital, o L é o subnível, o N é o nível e o S, que é o spin, é o sentido da rotação. Quando é negativo, a flechinha tá para baixo, né? Quer dizer que ele parou para baixo. Certo? 9. Em um átomo, quantos elétrons podem ocupar o orbital P e quantos orbitais, né? Ele pode ter. Então, o subnível P, ele comporta até P comporta até 6 elétrons. E ele é dividido, né? Em 3 orbitais. Com até 2 elétrons em cada. Então, ele pode ter 3, assim, 3 orbitais, e ele pode ter 2 elétrons em cada. É isso que está dizendo, certo? Vamos para 10. Se um átomo neutro no estado fundamental tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p1, quantos orbitais vazios ainda restam no nível principal n igual a 2? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p1. Nos quadradinhos, o S só vai ter 1 e o P vai ter 3. Então, como é que vai ficar? No S eu tenho 2, então 1, 2. Nesse S eu tenho 1, 2. No P, que é o que ele quer saber, né? Vai ter 1. Então, quantos orbitais vão ficar vazios, né? 2, né? Vão ser 2 orbitais vazios. Então, quer dizer que resta
2 orbitais vazios. Simples, né? Fácil de fazer, sem complicação. E na número 11, né? A número 11 pergunta assim: quantos elétrons não emparelhados existem em N? E o número atômico de N é igual a 7. Como é que vai ser? Então, vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, eu já tenho 4. 2p, 4 para 7, faltam 3. Então, lá nos quadradinhos de novo, ó. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2, primeiro para cima, depois para baixo. Aqui eu tenho 3. Então, tudo para cima primeiro. 2, 3. Não tenho mais nenhum, então eu não completo. Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho desemparelhados. Ou seja, eles não estão emparelhados, né? Então, quantos que eu tenho, né? Eu tenho 3 elétrons não emparelhados. A número 12. 12 diz assim: considerando o número atômico de titânio, é 22, qual será a sua configuração eletrônica segundo o diagrama de Linus-Pauling? Vamos lá. O titânio, ele tem número atômico 22. Então, como é que a gente faz? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aqui eu já tenho 10, 12, né? 3p6, 4s2. Vamos ver. 2, 4, 10, 12, 18, 20. 20, então eu vou ter mais um, 3D2, 22. Essa vai ser a configuração eletrônica. E a número 13, para a gente finalizar, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica, né? Então, vamos lá. Vai ficar 1s2, 2s2, 4, 2p6, 10. O flúor, que tem 9, né? 1s2, 2s2, 2p. Aqui eu tenho 4 para 9, faltam 5. Aqui eu tenho 17, então eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vamos ver. 2, 4, 10, 12. 3p, 12 para 17, faltam 5. Aqui, o D. 1s, ele tem 11. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui eu tenho 10. Então, 3s1. E o último, né? Ele tem 12, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Tem 10. 3s2. É simples e fácil. Até a próxima aula.